estação de esqui, poder esquiar à vontade, ou trabalhar em um acampamento de verão e viver uma experiência de filme. Eu já trabalhei 3 vezes em estações de esqui durante o inverno estadunidense e 2 vezes em acampamentos de verão. E uma das perguntas que eu mais recebo é: qual dos dois você prefere? O Work and Travel ou Camp Counselor? Vim falar um pouquinho das principais diferenças entre esses dois programas de intercâmbio de trabalho remunerado para você poder decidir qual deles mais se encaixa com a experiência que você quer viver. Ao longo do vídeo eu vou falando das principais diferenças que eu senti durante o processo de preparação para o programa, durante o intercâmbio e também no pós-temporada. Para começar, o Work and Travel acontece durante o inverno estadunidense, ou seja, você vai passar frio, isso é quase que certeza. Mas por outro lado, vai viver experiências que a gente não conseguiria viver no Brasil, como por exemplo, ver neve e fazer esqui ou snowboard. Já o Camp Counselor acontece durante o verão estadunidense, ou seja, você vai passar cerca de 2 meses entre lagos e piscinas e super imerso na natureza. A duração também é outra diferença entre esses dois programas, já que o Work and Travel ele costuma ser um pouquinho mais longo, com uma duração de cerca de 3 meses. Esse programa ele pode acontecer entre os meses de novembro a março, enquanto que o Camp Counselor vai de junho a agosto e tem duração média de 63 dias. Claro que a duração do seu programa vai depender de vários fatores, mas o que eu estou trazendo aqui é o que é o mais comum. O investimento necessário é, para mim, um fator decisivo para você decidir qual desses dois programas vai fazer. O Work and Travel ele costuma ser um pouquinho mais caro, ficando numa média de R$20 mil. Já o Camp Counselor é um intercâmbio mais acessível e você vai gastar em média de R$8 mil. No Work and Travel você vai poder escolher com qual função você quer trabalhar e as vagas vão desde hotéis, estações de esqui até restaurantes e parques de diversão como Busch Gardens e a Disney. Sim, o intercâmbio para trabalhar na Disney nada mais é do que o Work and Travel com o seu processo seletivo próprio, que a gente conhece como ICP. Já no Camp Counselor você vai poder decidir qual tipo de acampamento você quer trabalhar, se vai ser um acampamento tradicional ou um day camp, mas você não pode decidir a sua função, vai ser sempre monitor de crianças. E é por isso que para fazer o Camp Counselor a gente precisa comprovar algumas coisinhas a mais, como por exemplo, experiência com crianças ou então uma habilidade específica. Enquanto que para o Work and Travel a única comprovação que a gente precisa é que está matriculado em uma faculdade presencial. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico certinho quais são os pré-requisitos e como participar do programa de Camp Counselor. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e se você quer um vídeo explicando os pré-requisitos e como fazer o Work and Travel, escreve aqui nos comentários. Outra diferença entre esses dois programas é o nível de inglês necessário para cada um deles. Ainda que as agências brasileiras coloquem como pré-requisito para ambos os programas o inglês intermediário, pela minha experiência, o Camp Counselor vai te exigir mais confiança, mais vocabulário e, consequentemente, um nível de inglês melhor, já que no acampamento você vai ser responsável por liderar grupos de criança e atividades apenas em inglês, enquanto que para o Work and Travel, um inglês no nível intermediário já é suficiente. Ainda seguindo essa linha de nível de inglês, a entrevista com o empregador no Camp Counselor costuma ser um pouquinho mais complexa do que para o Work and Travel. Quanto mais disputado for o acampamento que você está tentando conseguir uma vaga, mais exigente eles serão tanto com o seu nível de inglês quanto com as experiências que você já teve com crianças ou fora do Brasil. Em alguns casos, os empregadores eles pedem 2 entrevistas para só então você ser aprovado. Já no Work and Travel, de modo geral, as entrevistas elas costumam ser um pouco mais básicas e é totalmente possível você ser aprovado para uma vaga com o inglês intermediário. É claro que, assim como o acampamento, é possível que existam vagas que te exijam um pouco mais, principalmente de empregadores que são muito disputados. Mas, de modo geral, a entrevista para o Camp Counselor costuma ser mais complexa do que a entrevista para o Work and Travel. Já com relação à remuneração, o Work and Travel é um intercâmbio mais garantido. É mais fácil você recuperar o investimento que você fez e, além disso, voltar com uma grana extra para o Brasil. Já que, além do seu primeiro emprego, você pode ter mais 1 ou 2 empregos, depende do quanto que você está disposto a trabalhar. Além disso, por via de regra, os salários do Work and Travel são pagos por hora. Alguns podem até contar com tips, que são as famosas gorjetas. Nos acampamentos, a remuneração é geralmente, mas não sempre, acordada para toda a temporada. Então, quando você assina o seu contrato de trabalho, você já sabe o quanto que você vai receber ao final da temporada. E essa remuneração é quase sempre menor do que o que a gente conseguiria fazer em um mesmo período de tempo durante o Work and Travel. E aí entra um dos motivos para essa remuneração ser melhor no Work and Travel do que no Camp Counselor. Enquanto que no Work and Travel você é o responsável pela sua alimentação e pela sua moradia, no Camp Counselor você tem alimentação e moradia
moradia totalmente de graça. Embora no Work and Travel alguns empregadores eles auxiliem com a moradia e eles até paguem um valor, a gente é responsável por pagar a nossa acomodação semanalmente. Agora trazendo um pouco das diferenças na vivência do programa mesmo. A experiência do Camp Counselor é mais cansativa mentalmente, porque primeiro você vai estar lidando com vários desafios na sua segunda língua e segundo porque você convive com muitos diferentes sotaques, já que o Camp Counselor acontece na mesma época do ano para vários países do mundo. Ou seja, você vai encontrar muitas pessoas da América do Sul, da Europa, da Oceania e da África. E cada uma delas tem um sotaque diferente ao falar inglês. Já no Work and Travel é mais comum que a gente conviva com pessoas da América do Sul ou da Ásia. E acredite, o sotaque do país asiático é muito mais fácil para nós brasileiros do que o sotaque de um país da Oceania, por exemplo. Além dessa questão dos sotaques e do convívio em inglês, o trabalho do Work and Travel costuma ser um trabalho mais físico, mais braçal mesmo. Ou seja, você não vai praticar tanto o seu inglês. E aí entra a parte do pós-temporada e a evolução que eu senti com o meu nível de inglês. Mesmo já tendo feito 2 vezes o Work and Travel antes do acampamento, a evolução que eu senti depois do acampamento foi muito maior, porque no acampamento eu realmente passava 24 horas do meu dia praticando inglês. Mesmo em dias que eu estava de folga, eu convivia com muita gente de outros países, então a gente necessariamente falava inglês. No Work and Travel, o seu nível de inglês vai melhorar muito, mas o Camp Counselor, pela minha experiência, vai te tirar da sua zona de conforto e vai te obrigar a evoluir. O que é ótimo porque é justamente por isso que a gente procura uma experiência cultural como essa. Foi isso, espero que tenham gostado e se ficou alguma dúvida já sabem, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!